Mas como é um tema de um livro doutrinário, Para Viver a Grande Mensagem, de Richard Simonetti, e é um tema assim que a gente fica surpreso, como eu fiquei, né? Coisas que a gente às vezes desconhece e que precisamos tomar conhecimento. Vamos primeiro pensar em alguém, né? Todas as vezes que a gente vem à casa espírita, devemos trazer em nosso pensamento alguém que esteja precisando. Porque, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Podemos vir e muitos não podem, mas são muitos os sofredores. Então, que cada um tenha em sua mente alguém para que o Dr. Bezerra, que é o patrono, né? Com toda a sua falange de benfeitores amigos, ele possa, então, fazer chegar a esta pessoa que está em nosso pensamento os recursos necessários. Bem, o título da página é O que os pais precisam saber. Mas isso nós já sabemos, né? Muita coisa a gente já sabe desse assunto, né? Muitos devem estar pensando. Vamos começar a falar, então, da educação, né? Todo mundo sabe, né? Todos nós sabemos da importância da educação. Mas essa educação, ela começa na concepção. É lá que começa tudo, né? Não depois, não deixar para depois. Porque quando a gente engravida, a nossa responsabilidade aumenta. E nós precisamos falar para aquele espírito, né? Passar para aquele espírito toda a segurança que ele precisa para retornar, que nós sabemos que é muito difícil. E essa segurança, essa serenidade, esse equilíbrio deve ser constante. E nós temos que ter essa consciência de que não é só no primeiro filho aquela alegria, o segundo, mas no terceiro, eu não estava prevendo, e aí a gente soca aquela barriga, né? E despreza aquela criança, ou então porque quer uma menina e vem um menino, a gente vê isso muito, e então detesta, eu queria um menino, eu queria uma menina, e todos esses amigos, esses espíritos que são amigos, né? Amigos entre aspas, porque são eles que vão fazer com que a gente evolua, é responsabilidade da gente. Então, é preciso que ele venha confiante de que vai ser ajudado. E aí a gente tem que falar coisas boas para aquele espírito. Porque muitas vezes esse espírito já foi abortado várias vezes. E ele então fica com medo, fica receoso, fica apavorado de estar voltando e se tornar, ser expulso de maneira violenta. E ele então, às vezes, até rejeita, né? A gente sabe de muitos espíritos que na hora de nascer eles recuam, porque eles se sentem mesmo desamparados. Então, isto nós precisamos fazer. Essa educação precisa ser feita desde o início, desde a gestação. Esse espírito tem que ser amado, e esse espírito a gente precisa dizer para ele: você vai ser muito amado. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que você seja feliz, para que você cresça, para que você seja uma pessoa de bem. E não pedir, né, que a gente tem hábito de falar assim: o que você quer? Eu quero, quer homem ou quer mulher? Eu quero qualquer coisa, contanto que venha com saúde perfeita. Não é assim que a gente fala? Não. Que venha do jeito que vier, porque o corpo que ele vem é perfeito para ele. Todo o corpo é perfeito, porque ele vem com o corpo que ele precisa vir. Então, venha do jeito que vier, ele vai ser amado, porque era aquele jeito, não existe, é o corpo perfeito. Às vezes é um corpo perfeito fisicamente, mas um doente, muito doente espiritualmente. Um espírito muito doente, né? E vice-versa. Às vezes vem com um corpo bem deficiente, mas que o espírito não é tão deficiente assim. Então a gente tem que passar essa segurança para eles,
para que eles possam realmente querer ficar, né? A gente não sabe qual é o espírito que está voltando, mas ele precisa ter esta segurança. Isso é a primeira coisa que os pais têm que saber, todos nós, né? Pais, avós. E aí nós vamos começar com umas frases sobre educação. Primeiro, de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Não tem outra arma. Essa é uma das coisas mais importantes que os pais precisam saber. Não essa educação só intelectual, mas a educação moral, né? Também, todo tipo de educação, tem um conjunto, é integral, educação integral, mas nós damos muito mais importância à educação intelectual, né? A gente se preocupa, com 2 anos já põe na escolinha e faz questão, e aí não se preocupa da mesma forma em colocar esta criança numa evangelização, seja ela qual for, qualquer religião, né? Precisamos. Joana de Ângeles diz que a educação religiosa é tarefa de urgência. De urgência. Então, a gente não pode deixar para trás. A gente faz muita questão de levar na escola tradicional, mas não faz tanta questão em levar a criança para a evangelização. Segundo, precisam saber também que o mundo que vamos deixar para os nossos filhos vai depender dos filhos que vamos deixar neste mundo. Que a gente ouve, Deus me livre de ter filho, colocar filho nesse mundo que está aí, todo conturbado, cheio de misérias, cheio de crimes e de violência. Precisamos saber que o mundo que vamos deixar para os nossos filhos vai depender dos filhos que nós vamos deixar neste mundo. Nós somos o mundo. Esses filhos é que vão dar continuidade a isso tudo. Então, nós é que vamos fazer deste mundo um mundo melhor, dependendo da educação que a gente vai dar a este filho. Principalmente, lógico, a educação moral, né? Principalmente. Paulo Freire disse também que a educação não muda o mundo. Mas eu acabei de falar que o mundo só muda com a educação, e Paulo Freire vem dizer que a educação não muda o mundo. Ela muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo, né? Então a educação vai mudar as pessoas. Nós é que temos que fazer a nossa parte e mudar este mundo que está aí. É culpa de todos nós. E o filósofo educador Mário Sérgio Cortella, ele conta que um dia um pai perguntou a ele o que a família pode fazer para ajudar na educação de seus filhos, ajudar a escola na educação dos seus filhos. O pai perguntou para Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo educador, o que a família pode fazer para a professora, para a escola, para ajudar a escola na educação dos seus filhos. E aí ele respondeu: olha, pai, há uma inversão de valores na tua questão. É a escola que ajuda a educação dos seus filhos. Se você tem 2, 3 filhos, já é difícil educar. Imagina uma sala com 30, 40 crianças, né? De todas as idades, durante 4 horas seguidas. Então, não é a família que vai ajudar a escola. A escola é que ajuda a família na educação dessas crianças. A família, ela tem que interagir com a escola. Ela tem que estar presente na escola. Ela tem que estar lá quando é chamada. Se a mãe não puder ir, vai o pai. Se o pai não puder ir, pede a avó, um responsável, pede um tio, uma tia, seja quem for, mas tem que ir um representante. Mas é preciso falar para esta criança:
Eu não posso ir, que às vezes está na hora do emprego, do trabalho, o patrão não deixa sair, não é? Com razão. Então, ela precisa saber que a mãe não pode ir, que o pai também não pode ir, mas alguém vai representando, alguém da família, alguém que ela queira bem, que ela conhece, para poder representar aquele pai, aquela mãe ausente. Porque ela precisa ter essa segurança, porque ela fica assustada e quando não vê numa reunião, na escola, dia dos pais, dia das mães, a sua mãe nem seu pai. E nós presenciamos isso na época que minhas crianças estavam fazendo o Jardim da Infância, muitos anos isso, né? E tinha uma menina que era filha de mãe solteira. A mãe, né, não tinha assim, dava a entender que não tinha assim, nenhuma orientação, talvez, né, não tivesse tido nenhuma boa orientação. E no Dia das Mães, todos reunidos, menos a mãe daquela criança. E ela não aparecia, e todo mundo aflito, e a criança muito quietinha num canto, toda timidazinha, e todo mundo pedindo a Deus que aquela mãe chegasse. E a festa continuava, a festa deu início e seguiu o seu ritmo, o seu curso, e nada da mãe daquela criança, e cada vez ela mais encolhida. As professoras nervosas, as mães nervosas, e aí, num dado momento, a mãe aparece, já quase no fim da festa, e ela corre e abraça as pernas da mãe e chora. Não chorou só ela, né? A gente até hoje a gente lembra e dá vontade de chorar. Não foi só ela que chorou. Chorou professora, chorou diretora, choraram todas as mães de presenciarem aquela cena tão triste. Mas que felizmente a mãe chegou a tempo, né? A mãe chegou a tempo. Tem pessoas que dizem: eu não vou ensinar nada. É um amigo da minha filha que dizia isso. Eu não vou ensinar nada, depois a escola ensina. A gente escuta isso. Não vou educar. A escola, a obrigação é da escola. Nós não podemos nos esquecer que os primeiros educadores são os pais. E a primeira escola é a família. Não podemos nos esquecer. É como diz lá atrás, né? É a escola que ajuda os pais. Eles são os primeiros educadores. Eles são. E a escola, a primeira escola, é sempre a família, é sempre o lar. É isso que nós temos que ter essa consciência. É fato que o educador, por essência, ele precisa educar também moralmente essas crianças, porque a gente escuta também alguns professores dizerem: eu não tenho obrigação de educar, eu estou aqui para ensinar, para instruir. O professor, por excelência, ele é um educador. E o educador, além de instruir, ele tem que educar. Nem que seja com os seus exemplos, que são muito importantes, né? Eles têm. E como que o educador não tem noção da força que ele tem sobre um educando. Eles, às vezes, acreditam muito mais na palavra da professora do que da própria mãe. Não é assim? Então, tem muita força. Então, nós, educadores, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Nós instruímos, sim. É o nosso trabalho. Mas dentro desta instrução intelectual, nós não podemos nos esquecer da educação integral, da instrução integral, que é a educação moral. Depois desse preâmbulo tudo, né, todo esse preâmbulo, nós vamos então ao assunto propriamente dito do livro Para Viver a Grande Mensagem. Então,
Se não, vejamos aqui. O que os pais devem saber? É o livro de Richard Simonetti, que faleceu, né, não há muito tempo, mas deixou para a gente assim, uma gama de livros bons, né? Para fazer culto do Evangelho no lar, são excelentes, porque são simples, ele fala com clareza, para que todo mundo possa entender e trazendo assim um conhecimento muito importante para todos. O termômetro marca 40 graus. A criança debate-se em convulsões próprias de tão elevada temperatura. Constatada a infecção pelo clínico da família, a medicação antibiótica é aplicada sem demora, sob a expectativa ansiosa dos pais, que não se afastam do leito bem cuidado. A febre parece não ceder. Enquanto a madrugada avança lentamente, eles permanecem em dolorosa vigília e ardentes orações. Acompanhando a silenciosa luta do frágil ser contra a morte, indagam de si mesmos como pudera a enfermidade assumir características tão avassaladoras. Evidentemente, uma causa houvera. Algo que enfraquecera as defesas orgânicas, permitindo a incursão dos bacilos geradores do grave processo patológico. Como teria acontecido se todos os cuidados eram dispensados ao rebento querido, desde a rigorosa higiene ao mais perfeito regime alimentar? Estava com uma dúvida, né? Nunca poderia imaginar, no entanto, que fora um lamentável descuido de sua parte que envenenara a criança, comprometendo a ação dos agentes imunológicos, mas um envenenamento que não deixara vestígio. Que veneno foi esse? Pasme, minha gente. Uma terrível discussão, e é aí que a gente não sabe e não sabia, e nós vamos ficar sabendo de uma terrível realidade. Uma terrível discussão dessas comuns em lares que não são habitados pelo respeito e compreensão. Discussões de lares que não são respeitados, né? Nós mesmos, adultos, quando a gente escuta uma discussão entre duas pessoas, aquilo não traz um mal-estar? Quando a gente bate, ou batia, né, ou discute com uma criança, ou dá uma palmada, uma coisa assim, a gente não percebe o quanto aquilo está fazendo mal a outro que está olhando, mesmo sendo adulto. É ou não é? É assim mesmo. A gente não percebe. Agora, uma discussão na frente de uma criança, a gente não imagina quanto malefício traz para aquela criança, como nesse caso aqui que é verídico. Foi uma doença que houve um envenenamento por uma discussão que ela presenciou entre os pais. O que acontece, então, quando falta o respeito e a compreensão em uma casa? Eu sempre, quando falo em casa, em lar, eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava lá na evangelização. Eu fui evangelizadora por muitos anos, mais de 30 anos, e de vez em quando bate a saudade, né? A gente chega um ponto que a gente tem que largar e sair para outras tarefas, mas lembra sempre aquelas musiquinhas. Então tinha uma musiquinha da evangelização que dizia assim, você cantar não, hein, gente? 4 paredes e um telhado, a casa está pronta, abra a porta e possa entrar. Ali existe amor, carinho e compreensão, é um lar, doce lar, ali está meu coração. É um lar, doce lar, ali está meu coração. A casa, 4 paredes, um telhado, não importa o que seja a casa, pode ser de madeira, de papelão,
Mas quando ali existe amor, carinho e compreensão e respeito, ela se transforma em lar, em família verdadeira. Essa é a família verdadeira. Quando existe dentro daquela casa, mesmo mais simplesinha que seja, carinho, amor e compreensão, recíproco, respeito. Aí sim, ali tem lar. Enquanto trocam palavras ásperas e impensadas, suas mentes descontroladas, quer dizer, mente das crianças, pela ira, imitam vibrações que tornam deletéria. O que é deletéria? Venenosa, nociva. Aquelas discussões, aquelas mentes descontroladas que estão em discussão, brigas, elas transformam aquelas vibrações deletérias, venenosas, né? A atmosfera psíquica da casa, do ambiente. Transforma todo o psiquismo, toda aquela atmosfera. Tudo aquilo é transformado, tudo aquilo vira veneno, tudo aquilo fica nocivo. Ao sofrer o impacto do ambiente viciado, o pequeno ser tornou-se vítima da insensatez de seus genitores. Adoecendo. A nossa mente funciona como gerador de força magnética através de palavras e pensamentos. Olha só, a nossa mente funciona como gerador de força magnética através de palavras e pensamentos. Todos os dias, ao levantarmos, nós deveríamos pedir a Jesus que abençoe naquele dia, quer dizer, a gente vai fazer todos os dias, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Né? Pensamento tem força, minha gente. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Controlar a palavra, a gente já está controlando. Controlar os atos, a gente já sabe controlar bastante, né? Mas o pensamento, tem uma música que diz como voa quando começa a pensar nisso. Como é que o pensamento voa quando começa a pensar? Tem uma música assim. Voa mesmo, a gente vai lá, né? A gente está lendo um livro, a gente vai lá no Japão e a gente imagina aquilo tudo. Assim, voa mesmo. Não só as discussões trazem todas essas consequências, mas também palavrões. Palavrões. Divaldo Pereira Franco, ele conta que um dia foi numa casa com Bezerra de Menezes, o espírito, né? E chegando lá, estava uma discussão, palavreado, chocro, palavrões, e as paredes estavam assim grudadas, umas coisas assim, escorregadias, grudenta, escura. E aí Bezerra falou assim, Bezerra não, Divaldo perguntou, Bezerra, o que é isso nessas paredes, escorrendo, grude? E você não está vendo os palavrões, os palavreados que estão acontecendo aqui? Fica tudo impregnado naquele ambiente. E aquilo envenena o ambiente. Envenena a mente da pessoa, né? E traz consequências ao fígado, ao físico. Né? Traz consequências ao físico. Então não são só as discussões, mas também os palavrões. Os palavrões. Eu tinha uma conhecida que ela... o que ela fez? Bateu, não sei se bateu, pôs pimenta na boca da criança e que estava falando palavrão. E aí alguém falou para ela, mas você também fala. Eu sou adulto. Ela tem
tenho que saber que eu sou adulto, eu posso falar, mas ela, criança, não pode. Agora você vê como é que a gente aguenta um negócio desse. Como é que a criança vai aprender? Quer dizer que o adulto pode falar palavrão, agora a criança não. Mas quando ela crescer, ela vai falar o palavrão, porque ela já está ouvindo aquilo, não é? Aliás, coitadinha, ela fala até sem saber de nada, né? Ela nem entende o que está falando. Quando nos mantemos equilibrados na serenidade, suas emissões são sempre salutares, favorecendo a harmonia ao nosso derredor. Ao contrário, quando nos dominam a ira, a cólera, o rancor, olha só, quando nos dominam a ira, a cólera, o rancor, o ciúme ou qualquer outro sentimento de agressividade, desregulamos o centro de energia mental e passamos a emitir forças destruidoras que comprometem nossa estabilidade espiritual. Gente, é muito sério isso. É sério demais, é isso, por isso que está aqui, o que os pais precisam saber. Mas não basta a gente saber, aprender é modificar-se. Aprendi isso lá na escola normal há mais de quase 70 anos. Aprender é modificar-se. Se a gente vem aqui, escuta isso tudo e continua agindo da mesma forma, nós não aprendemos nada. Nós vamos continuar da mesma forma e vamos trazendo consequências tenebrosas. Tenebrosas. Responsabilidade de pais é muito grande, é missão, minha gente. Responsabilidade dos pais é educação, é missão. Tá certo que às vezes há necessidade de uma separação, a gente não está aqui discutindo isto, mas é preciso que haja união entre os dois, para que não haja aquela coisa que ali existe uma consanguinidade, mas existe também, além da consanguinidade, uma afinidade espiritual. Gente, eu esqueci de desligar meu celular, vocês acreditam? Estou com medo. Vai ali, meu filho, mexe ali, na parte de lá. Aí, não é mesmo isso? Então, existe ali uma consanguinidade do lado de lá. Deixa eu... Isso. É melhor, né? Assim não põe o risco. Então, é preciso a gente saber disto. E o que eu estava falando? Esqueci agora. Responsabilidade dos pais, né? Que eles têm que saber disso. Às vezes há uma separação, mas eles precisam estar unidos, não é? Tem que estar unidos. Então existe ali uma consanguinidade, mas existe também uma afinidade espiritual, não é? Então aquele filho, mesmo o pai não valendo nada, ela ama aquele pai, vice-versa, ama a mãe, porque existe uma espiritualidade ligada ali. Já formou um vínculo espiritual, é a parentela espiritual que já existe, não é? Existe entre pai e filho e às vezes não existe entre pai e mãe. Agora, você ficar falando mal do pai, falando mal da mãe, e puxa para cá e puxa para lá, e dá presente, cada um quer dar melhor presente, e os filhos adoram. Escutei isso uma vez, não sei se foi numa novela, que o filho ficava, ai que bom, seus pais não são separados, não. Ih, você não sabe que coisa melhor do mundo, a gente ganha presente pra caramba. O menino falou. Porque um quer presentear mais. Então, tudo bem, houve necessidade. Agora é preciso que estejam unidos, não é? Não é o pai, agora é compartilhado, né? Como é que a gente fala? Guarda compartilhada. Então, você vai de todo fim de semana, fica com o pai, né? E aí, o que faz? O pai marca, porque é compromisso dele, todo fim de semana, pegar aquela criança, e ele marca, e aí a criança... Eu estou contando porque a gente presencia, né? A gente faz atendimento fraterno e a gente escuta isto. Pessoas que vão procurando orientação
escuta isto, que o pai deixa a criança esperando de mala pronta e não busca. E aí a criança com 10, 11 anos está com depressão. Porque o pai deixa essa criança esperando. E ela fica esperando horas e horas e às vezes ele não aparece. Isso. As crianças, elas são as primeiras a sofrer as consequências em virtude da sua fragilidade. São corpinhos, né, frágeis. Então elas são as primeiras a sofrerem toda essa força destruidora de discussão, de palavrões. Há mulheres que envenenam o leite materno. Vocês sabiam disso? Com pensamentos. Quem envenena o leite materno? A bebida. A gente acha que só isso que envenena o leite materno. A bebida, o cigarro. E pode falar. O médico pode falar. A gestante não pode fumar. A pessoa que está amamentando não pode fumar, não pode beber. Mas as pessoas não dão a mínima importância, né? Nós não estamos falando nem de religião. Estamos falando de ciência. As causas, né? As consequências desses atos. Mas os pensamentos menos dignos, como o ódio, também envenenam o leite. Eles também, esses pensamentos menos dignos, essas discussões, tudo isso, esse ódio, envenena o leite materno. Passa para a criança que está sendo amamentada e ela vai sendo envenenada, não é? Homens que levam para seus filhos as mais nocivas influências colhidas no vício. Homens, a gente diz, ser humano, né? Porque hoje em dia não é só o homem que bebe, né? Mulher está bebendo tanto quanto. E aí a gente encontra nesse livro aqui, Páginas e Contos, João Nunes Maia, pelo Espírito Irmão Horta, que é um padre, espírito de um padre, e ele conta um caso. Essa história tem o título de Noção de Justiça, número 19. Ele era padre numa povoação, um povoamento pequeno, né, um lugarejo, e onde tinha fazendeiros, épocas antigas. E lá ele era o conselheiro. Então, todo problema que tinha na família chamava o padre. E tinha lá uma fazenda muito grande, né? De pessoas muito influentes. E chamaram o padre. Porque a menina, a criança da baronesa, ela era baronesa, naquela época, né? Baronesa, ela estava muito mal. A criança estava muito mal e queriam que o padre fosse lá ver e dar uma opinião, né? O que tinham que fazer, porque já tinham procurado tudo quanto fosse médico, e não dava jeito na criança. A criança estava definhando cada vez mais, não desenvolvia. E o padre chegou e olhou e viu aquele quarto, né? Todo, não sabia se era ouro, mas pelo menos folheado a ouro, né? Tudo dourado, tudo enfeitado. E a criança muito doente. E ele sentiu vontade de entrar em contato com a natureza antes de falar alguma coisa. E pediu licença para ir até ao quintal. Chegando lá, ele, olhando aquela natureza exuberante, ele pediu, né, orientação, ele orou. E aí até teve um caso da cachorra, né? Tinha uma cachorra com 4 filhotinhos, e aí que a noção de justiça que ele aprendeu com a cachorra, porque ela tinha um filhotinho que ele era manco. E aí veio a empregada e colocou 4 pedaços de pão. E aí os outros, cada cachorrinho veio, pegou um pão, e o outro que era manco, né? Então o outro que era sadio comeu e já ia. Quando ele já ia pegar o pão do outro, a cachorra veio e pôs a pata em cima. E ela estava com fome, porque diz que quando o cachorro está com fome, ele espuma assim do lado, né? Ela estava com fome, a cachorra,
mas ela não comeu o pão do filhotinho, do filhote que estava com a perna machucada. Então, ali ele aprendeu uma noção de justiça, né? Que lição que aquela cadela deu, né, naquele momento. E ele entra novamente, voltei para dentro da casa, tornei a olhar a criancinha, já com sinais de melhora, e tive uma ideia. Perguntei à senhora X, que ele me deu o nome: a senhora amamenta esta criança? Ela aceita o leite? Veio a resposta constrangida: não, padre. A Preta Maria tem um negrinho de quase a mesma idade e ela está aqui para isso. Eu não tenho tempo pelas muitas obrigações que a nossa posição impõe. Como o senhor sabe, os servidores existem para isso. E o leite dos negros, até que enfim o negro foi valorizado através do seu leite. E o leite dos negros é recomendado pelos melhores terapeutas. É mais forte. Vocês sabiam disso? Senti uma punhalada no coração ao ver e sentir a injustiça ante a escrava, o padre disse. Pude notar que o filho da servidora estava raquítico, estava doente também, por falta de alimento natural, por faltar-lhe o leite da mãe, ao qual ele tinha direito. Pedi para que todos saíssem do quarto, ficando a sós com a senhora, e falei-lhe com energia: olha, minha senhora, se quiser salvar o seu filhinho, amamenta-o com o seu próprio leite. O leite de Maria não serve para ele. E ainda mais, o filho dela está morrendo igualmente e é de fome. Faça isso pelo amor de Deus. A mulher apavorada respondeu com temor: padre, será isso? Respondi com segurança: é isso. E que Jesus a abençoe, para que o seu amor de mãe possa sair pelo leite e curar o seu filho. Daí a 2 semanas soube que as 2 crianças estavam perfeitamente bem. E como eu havia feito seguidas orações à noite pelas crianças em questão, sonhei com um médico muito meu conhecido, quando estava vestido de carne, dizendo-me: olha, padre, aquele dia em que foste àquela fazenda ver a criança enferma, à beira da morte, eu também fui e te inspirei sobre o que devias fazer. O mal da criança do casarão era o ódio de Maria, que a atingia na intimidade do leite, que era obrigada a dar ao filho da patroa. E o dela estava realmente morrendo de fome, porque no leite, esteja certo, vai algo que a ciência mais tarde deverá reconhecer. Uma coisa divina que se chama amor. E isso acontece da árvore para o fruto, do animal para os filhotes e da mulher, como nesse caso, para a criança. Continua José, acertando os desacertos, e continuou sorrindo. Nunca deixe de observar a justiça da natureza, a justiça de Deus, operando em toda parte, que tudo se restaurará. Acordei sorrindo e propondo a mim mesmo ser mais fiel à justiça, onde quer que estivesse. Era o leite da negra que dava um ódio, que o filho dela estava ficando sem o leite, morrendo de fome. Envenena. E as pessoas às vezes acham que vão deformar o corpo, não querem amamentar, não é? Mas tem que amamentar com amor. Dói, dói. Racha o peito, racha. Todo mundo que amamenta passa por isso, a maioria passa. Mas olha, sentir aquela criança com a boquinha naquele peito e passando a mão aqui, quem já passou por isso, é maravilhoso ou não é? Vale a pena? Vale a pena, né? É o amor, minha gente. O amor é que cobre a multidão de pecados. Muitos espíritos, olha só, isso aqui também é terrível. Muitos espíritos partem da terra diariamente nos verdes anos da infância. A gente sabe disso, né? Muitas crianças morrem
ainda na tenridade. Atendendo a imperativo de experiências e provações. Às vezes um suicida que não terminou o tempo, ou uma outra coisa que tenha feito, desligado o aparelho, né? E diminuiu aquele tempo, e precisava, às vezes, de horas, a pessoa vai lá e desliga aquela aparelhagem, não é mesmo? Então, a eutanásia, né? Pratica a eutanásia, pratica o suicídio, então, às vezes, volta um tempo pequeno para cumprir aquele tempo que ficou faltando, né? Na eutanásia e também no suicídio. Isso aí é experiências e provações, imperativos de experiências e provações. Mas há também aqueles que desencarnam apenas por não suportar o ambiente do lar. É como a melancolia. Melancolia é o espírito que não quer ficar mais ali naquele corpo. Não há remédio que dê jeito. É pior do que a depressão. Está lá no Evangelho a melancolia. É o espírito que não quer ficar mais, ele quer abandonar aquele corpo e não tem jeito, não há remédio que dê jeito. Não é? Então, muitas crianças morrem, por causa das provações, né? Até para os pais também. Às vezes, a criança desencarna porque ela vem, é um espírito que vem ajudar os pais que estão no descaminho, que precisam passar por determinados momentos, e eles, então, através de muito dinheiro, ou então muita farra, não querem mais ter filho, então aquele espírito amigo vem por um determinado tempo, desencarna aos 6 anos, vamos supor, qualquer idade, e aí aquele choque, aquela prova difícil para aqueles pais que perderam aquela criança e começam a procurar respostas. Né? Geralmente vão à casa espírita e aí então eles pegam e voltam para o caminho que deveriam seguir. Aquele espírito veio só para isso. Um espírito amigo que só veio para isso. Então, às vezes não tem nem compromisso nenhum com aqueles. São espíritos abnegados, espíritos bons, que querem ajudar. Isso também acontece. Mas muitos desencarnam apenas por não suportar o ambiente do lar. Entra em depressão, melancolia, eles querem abandonar o corpo. E aí desencarnam. Gente, que coisa triste, né? Por causa de discussão, por causa de palavrão, por causa de brigas entre pais, entre familiares. Isso é muito sério. E o nosso compromisso como espírita, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Por que discussão? Para que brigar? Na frente de uma criança, pelo menos, né? Não deveríamos fazer. O anjo da guarda, nós temos todos nós o anjo da guarda, eles procuram nos fornecer recursos de sobrevivência, guardando dos males, né? Assim que o anjo da guarda faz. Mas há ocasiões que seus esforços são inúteis. Eles não interferem, o anjo da guarda não interfere no nosso livre-arbítrio, nem Deus. Né? Nós vamos sofrer as consequências. Porque tão violentos são os impactos das vibrações deletérias, venenosas, em que são envolvidos os pequenos diante da irresponsabilidade de quem assumiu perante Deus ao aceitar a sagrada missão da paternidade. Então, os anjos da guarda, às vezes, não conseguem fazer com que aquelas pessoas despertem para essa grande responsabilidade de colocar uma criança no mundo. É prazeroso fazer a criança, né? Prazeroso demais fazer uma criança. Agora, educar é difícil. Então é preciso ter esta responsabilidade. Colocar no mundo precisa saber que tem compromissos sérios, né, com aquele espírito. No programa Caldeirão do Hulk, Luciano Huck tem um quadro que ele procura atender assim, pessoas que desejam alguma coisa, né, muito forte.
E ele procura, então, satisfazer aquele desejo, né? Alguém já assistiu, são casos lindos, aparecem coisas muito bonitas. E ele, então, tomou conhecimento de vários angolanos que foram acolhidos no Brasil e viviam todos numa comunidade, eles eram todos cegos, vários angolanos. Um deles, então, tinha um sonho. Ele veio para o Brasil, muito pequeno, veio o grupo todo, eles moravam numa comunidade, todos juntos, todos cegos, mas muito alegres. Eles cantavam, eles dançavam, eles estudaram no Brasil, eles se formaram, e tinha um deles que era até advogado, tinha até um emprego. Mas ele tinha um sonho, voltar a Angola para rever sua mãe e seus irmãos que lá ficaram. Não tinha condição. E aí, Luciano Huck proporcionou esse encontro. Ele vai até lá, em qualquer lugar, né? Japão, até lá no fim do mundo, ele leva. Mesmo não podendo enxergar a mãe e os irmãos, foi lindo o encontro. Primeiro os irmãos é que vieram e a mãe ficou afastada. E quando ele escutou a voz da mãe, ele era pequeno quando ele veio para o Brasil, ele reconheceu imediatamente a voz da mãe e disse que jamais esqueceu a voz dela. Jamais, ele era pequenininho. E ele disse: não tenho palavras para expressar o que estou sentindo. Agora imaginem vocês, um menino de 9 anos, que já era adulto, formado, que veio para o Brasil pequenininho, anos e anos depois, ele disse que não esqueceu a voz da mãe dele um só instante. Agora imagina uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6, seja a idade que for, ouvindo uma discussão entre pais, brigas, supapos, borretões. Esta criança algum dia vai esquecer? Não vai esquecer. Não vai esquecer. Não vai apagar da mente dela isso nunca. Isso é uma comparação. Assim como a voz da mãe não saiu nunca mais da cabecinha daquele menino, estas discussões também, essas brigas também não vão sair da cabeça dessas crianças. Vão ficar marcadas para sempre. E aí nós tivemos aqui, para quase encerrar, o relato de um pai que chama atenção para a gente mostrar para a criança o belo, valorizar a natureza. Nós precisamos extrair mais da natureza pródiga e benfazeja, mesmo habitando neste planeta de provas e expiações, que ela é maravilhosa, porque Deus é misericordioso, né? Meu Deus, nós habitamos num planeta de provas e expiações, mas com uma natureza exuberante. E nós precisamos olhar mais essa natureza. Nós precisamos valorizar mais essa natureza. Valorizar, amar a pátria, respeitar a natureza. Também, não é? Poluir a natureza não é só com fumaça, com um rio cheio de coisa, não. Com palavrões, com pensamentos maus, também a gente polui a natureza. Então ele chama a atenção para a gente colocar isso para as crianças. Chamar a atenção é contemplar o belo. Nós temos que fazer isso pelas crianças, fazer com que elas contemplam mais as coisas bonitas. Se a gente faz isso, as crianças chamam a gente. Meus filhos sabiam que eu ficava doido. Até hoje eu vejo uma árvore, pode estar lá no meio do morro assim, mas eu já estou enxergando. Eu fico até meio enjoada de tanta árvore que eu vejo. Olha aquela árvore, né? E aí eu chamava minhas crianças, e quando eles viam que o céu estava lindo, eles eram os primeiros a me chamar. Mãe, olha aqui, vem ver a lua. Mãe, vem ver o céu, vem ver o sol. Né? O sol agora nessa queimada ele fica deste tamanho assim, vermelhinho, amarelinho, vermelhinho, né? Lindo.
embora, triste porque é provocado pelas fumaças aí, pelas essas queimadas. E aí ele diz que quando ele era jovem, tinha um sonho de conhecer como é que as maçãs cresciam. A maçã é muito bonita, né, minha gente? É uma fruta linda. Quais eram as suas árvores, suas folhas? Olha só, a gente não tem esse cuidado de mostrar essas coisas para as crianças, não é? A macieira, a maçã linda, de onde ela vem, como é que é a sua árvore, não é? E ele fala que agora ele tem um neto e na casa dele tem pés de macieira. E ele leva o neto para ver as macieiras, para ver as maçãs crescendo. Olha que lindo. Ele diz que quer ensinar ao neto o que o dinheiro não compra. Aí, essa beleza, apreciar o belo, o dinheiro não compra. Não compra. A gente se preocupa com o que o dinheiro pode comprar. Mas essas coisas tão simples, que estão assim, ao nosso alcance, que faz a pessoa desenvolver um sentimento maior, não é? E a gente não dá importância. Ele diz que a gente não faz ideia, né? Como que isso é importante. Ensinar para o neto o que o dinheiro não compra. Se você quer ser uma pessoa feliz, diz ele, emocionalmente saudável, contemple o belo. As pessoas precisam contemplar o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Pequenas coisas, uma florzinha, né? O tom, não é mesmo? Tem uma florzinha que ela é uma verdadeira borboleta, igualzinho uma borboleta. Linda, a gente não presta atenção nessas coisas. Abrace mais o seu filho, beije mais, mostrem para eles que eles são as verdadeiras celebridades. Falam para ele, verdadeiras celebridades não são os jogadores de futebol, não são os atores, os artistas, os cantores, não. Verdadeiras celebridades são os nossos filhos. Fale isso para eles, que a arte de contemplar o belo é muito importante, é muito importante. Não são esses esportistas, essas coisas que são as verdadeiras celebridades, são eles. Eles é que são as verdadeiras celebridades. Não perca tempo cultivando revolta, ocupe-se em contemplar o belo. Não perca tempo em cultivar revolta, ocupe-se em contemplar o belo. Ai, gente, a gente precisa repensar, né? O que nós estamos fazendo, né? Muitos pais, quando são aconselhados a conter seus impulsos, muitos dizem, impossível, pois meu gênio é assim, é a minha natureza. Isso aí é tomar o pé da letra, minha gente, né? Isso é tomar o pé da letra. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Isso aí é o pé da letra, não é nada disso, não. Tem muita gente, quando a gente fala isso, você precisa mudar. Ah, não tem jeito, não. Não tem jeito, não. O gênio é assim mesmo, minha natureza. Mas não quer tentar também, né? Então ele leva ao pé da letra. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. E fala mesmo isso. E às vezes a gente fala para o próprio filho. E fala do próprio filho, que ele não tem jeito. Nasceu torto, vai morrer torto. Não morre, não, minha gente. Em todo tempo é tempo de mudança. Vamos mudar agora, nesse instante, né? Nesse momento, porque amanhã já pode ser tarde demais. Aceitar isso, que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, seria admitir que Deus criasse espíritos violentos e viciados. Os sentimentos inferiores que dominam a alma humana são frutos de seus fracassos no passado. Já tem um pouquinho ali, nós vamos ler só os dois últimos parágrafos da página aqui, do texto que foi lido, sobre envenenamento aqui, né, o que os pais devem saber.
será pieguice para muitos dizer que o caminho de regresso à casa paterna e, consequentemente, o caminho da salvação é o da renovação à luz do Evangelho, em combate corajoso e perseverante contra nossas mazelas. Tem gente que acha que isso aí é bobagem. Mas a doutrina dos Espíritos, ela vai além. E é extraordinariamente persuasiva quando, usando a lógica irretorquível da filosofia edificada sobre bases científicas, fala o que existe de mais nobre e puro em seus corações, o amor que dedicam aos filhos, e revela que para o perfeito desenvolvimento físico e espiritual dos rebentos queridos, a alimentação sadia, o vestuário adequado e os cuidados higiênicos são importantes, muito importantes, mas a harmonia no lar, garantida pelo esforço da vivência cristã, é indispensável. Recusar atender às advertências seria demonstrar a triste cegueira de quem não quer ver. Que a paz de Jesus continue com todos nós agora e sempre. Graças a Deus. Faz a nossa prece. Só vou beber um pouquinho d'água aqui. Você põe aqui também, fazendo um favor? E aí pensa quando eu acabo de falar. Muito bem. Não tem recadinho, não? A gente sempre, quando faz visita aos doentes, visitas fraternas aos doentes, a gente pede a eles que mentalizem a natureza, porque é pródigo e benfazeja. Nós vamos mentalizar a natureza. Cada um ama uma parte da natureza, toda ela é linda. E pensando na natureza, com certeza nós estamos pensando em Deus. E queremos te agradecer, Pai amado, por mais esta oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, conhecendo todos esses detalhes de nossa existência, que muitas vezes não percebemos quantos malefícios uma pequena palavra maldada pode destruir uma pessoa ou uma criança. Que nós possamos ser tocados neste instante, no nosso coração, no nosso íntimo, por todos esses ensinamentos que esses irmãos, amigos trouxeram para nós, e que nós possamos pedir sempre a proteção do alto, para que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje. Que nós possamos ser ajudados a nos modificar, nos dar força para vencermos as nossas imperfeições. Que a Tua paz, Jesus, se faça para todos, agora e sempre. Graças a Deus.